basicamente é isso, né? A gente já está finalizando aí os 30% do nosso curso aí, né? É um curso longo, né? Oi, Ian. Já estamos gravando, tá? Pode ficar à vontade, viu? Show de bola, bacana então. Então vamos começar, né? Vamos lá. Eu vou estar compartilhando aqui minha tela para vocês. A gente vai começar esse período agora. Eu vou fazer uma introdução rápida, é um assunto bem tranquilo, tá? E aí eu vou fazer a introdução aqui do conteúdo, vou explicar para vocês as características das massas que a gente vai estar produzindo hoje, da massa, né, especificamente. E depois a gente vai para a cozinha, né? E aí na cozinha eu vou estar produzindo algumas quiches com vocês, tá? Mas a base dessa massa é justamente uma massa que ela é universal, tanto no preparo de quiches quanto no preparo de empadas, né? Elas têm algumas características ali que a gente precisa se atentar para que realmente chegue cada uma no resultado que a gente espera, né? Até porque a quiche ela tem suas características e a empada tem outras, né? Então, assim, a gente precisa só se atentar a essas características para que a gente consiga um produto no resultado daquilo que a gente espera, beleza? E aí, a gente entra já aqui no assunto de massas não levedadas, né? A gente já produziu massa não levedada lá naquele período lá a gente falou sobre, na verdade, né, sobre massas não levedadas quando a gente estava falando sobre os pães, né? A gente falou sobre massa rica, a gente falou sobre massa magra, né? E a gente falou sobre massa levedada e massa não levedada, né? O que é a massa levedada? É justamente a massa, né, que ela vai receber algum agente ali de fermentação. Esse agente ele pode ser químico e ele pode ser biológico, né? No caso do químico, a gente tem um exemplo de massa levedada, uma massa de bolo ou uma massa de torta específica que vá com fermento químico, né? E as levedadas são justamente as massas que vão receber um agente biológico, né? No caso, o fermento, né? O nome, principalmente, né? O principal fermento, no caso, o Saccharomyces cerevisiae, que é aquele fermentinho que a gente encontra no supermercado, que é o mesmo fermento que é usado na produção de cerveja, que é usado na produção de algumas outras bebidas alcoólicas fermentadas. Em alguns vinhos também a gente encontra Saccharomyces cerevisiae, e é o mesmo vinho que é usado, o mesmo fermento que é usado para fazer o pão, né? Então, assim, o fermento que é utilizado para produzir a cerveja, né, o mesmo fermento utilizado para produzir o pão, porque no pão e na cerveja eles têm o mesmo conceito, que é onde aquela levedura ela vai consumir açúcar e aí ela vai produzir gás carbônico e álcool, né, nessa produção aí. Obviamente que como a cerveja ela faz isso por um período muito mais longo, ela acaba produzindo uma quantidade de álcool maior do que uma quantidade do pão, que é muito pequenininha e que na hora do assamento também o pouco de álcool que foi produzido ali, ele evapora, né? E a gente não tem nenhum teor alcoólico numa massa de pão, né? E já no caso das massas não levedadas, são massas que elas não passam por nenhuma fermentação. Para isso, para ela não ficar uma massa que seja muito firme ou muito quebradiça ou dura no paladar, né, que a gente não consiga comer, essa massa ela precisa ter algumas características para isso. Principalmente um alto teor de gordura. Então, quando a gente fala de massas não levedadas, a maioria dessas massas, como a pâté brisé, que eu vou já chegar lá, são massas que elas têm um alto teor de gordura, né? E isso acontece por quê? Né? A gente precisa dessa gordura justamente para dar umidade nessa massa, né? Essa massa precisa ser úmida e para que ela se dissolva na boca. Né? Caso contrário, caso a gente produza uma massa não levedada, né? Que ela não vá uma quantidade considerável de gordura, muito provavelmente quando ela for assar ao forno, ela vai virar uma pastilha muito dura e vai ser muito resistente e vai ser desagradável quando a gente for comer. Então, a gordura, né, o excesso de gordura, entra justamente para que a gente tenha aí um equilíbrio, né, entre sabor e textura também, né? Uma massa que ela vai dissolver na boca e a gente vai ser agradável, né, no paladar. Vamos lá. Eu vou o primeiro slide aqui com vocês. Deixa eu só afastar aqui. Como eu disse. Bom dia! Quem entrou que eu não estou vendo aqui? Peraí, deixa eu baixar. Marlene, bom dia, Marlene. Tava esperando por você, tava só enrolando a aula aqui que eu tava esperando por ti. É que eu tava ocupada ali, professor. Não, mas bote qualquer cor, bote um fone de ouvido, bote alguma coisa mais que te ajude.
Agora separou aí, agora bora para cima. Que a gente já vai para a cozinha ali e a gente vai fazer umas quiches, Marlene. Quiches. Vamos continuar. Então, lá, essas massas, né, elas não sofrem agente levedante, como eu falei, elas não passam por um processo de fermentação, né? A quantidade de gordura. Por quê, né? Essa quantidade de gordura superior na massa. O que a gente quer fazer? Não queremos desenvolver glúten, né? Não queremos desenvolver glúten. O glúten, ele ajuda a dar elasticidade. A maioria das massas que a gente fez agora, a gente botou o glúten como principal característica da massa, né? A gente queria desenvolver glúten, né? E a gente queria justamente para que a nossa massa ficasse macia, para que ela crescesse e tivesse mais elasticidade. No caso das massas não levedadas, essas que a gente vai produzir, né? No caso, massas para empada, massas para quiche, massas para petit four salgado, que a gente vai ver isso também, elas são massas que a gente não quer desenvolver esse glúten, né? O glúten, como eu já tinha falado nas aulas anteriores, é a proteína, né? As proteínas que justamente ajudam o trigo a ter mais elasticidade, né? A ter um pão mais macio. E aí, quando a gente desenvolve glúten numa massa não levedada, a gente tem massas justamente naquelas características que eu falei. Elas têm uma massa mais dura, uma pastilha mais resistente. A gente não quer desenvolver esse cara. E como é que a gente faz? O que o glúten precisa para que ele se desenvolva? Água. Ele precisa ser hidratado. Então, o que a gente vai fazer é impedir a hidratação desse cara. Como é que eu faço isso, Wellington? A gordura, né? Manteiga, margarina, gordura de porco, enfim, a gordura, ela age como um agente impermeabilizante. Então, vamos pensar que é um grão de trigo, né? Para que esse trigo não receba água, a gente vai colocar uma película sobre ele de gordura, para que assim ele não venha absorver água. Então, para isso, todo o método de preparo de massas não levedadas para a produção de quiches, empadas, petit four salgados, aí vai, né? Aquela massa podre, uma pâte brisée. O primeiro passo é sempre misturar farinha de trigo com a gordura. Então, misturando a farinha de trigo com a gordura até virar uma farofa, vou já para a cozinha para a gente estar fazendo isso de maneira prática, a gente consegue impermeabilizar esses grãos e eles passam a absorver mais água. Então, a gente não vai mais desenvolver glúten na massa, tá? E isso ajuda que a nossa massa ela fique delicada, né? Aquela dissolva na boca, aquela, depois do assamento ela permaneça uma massa que vai ser levinha, que ela vai quebrar com facilidade e que vai ser agradável, né, ao a gente estar provando essa massa. Então, é muito importante fazer sempre esse primeiro processo de envolver o trigo na gordura, né? E já a gente vai ver questão de proporções, quanto de cada, né, que a gente vai precisar trabalhar para que a gente tenha as características que a gente quer, tá? Essas massinhas aqui, desse slide, elas vão ficar para a próxima aula, que a gente vai entrar na confeitaria. O que a gente tem? A gente tem brisé, sucré, sablé. Assim, temos dois processos, né, para estar produzindo uma massa não levedada. Essa massa não levedada, tanto ela pode ser doce, quanto ela pode ser salgada. Hoje vamos produzir a massa salgada e neutra, né? Mas existem dois processos, basicamente. A gente tem o processo de cremagem. Esse nome, cremagem, vocês vão ouvir tanto na produção das massas, quanto na produção também de bolo, tá, galera? Bolo, a gente também vai utilizar o método de cremagem. E o que é esse tal de cremagem? Deixa eu até baixar. O que é esse método de cremagem? Ele é um método que consiste em a gente dar cremosidade no nosso preparo. Por isso esse nome cremagem, né? De creme. Então, todo o método cremagem segue a seguinte fluxograma. Inicialmente, a gordura bate normalmente com o açúcar, tá, do preparo, até a gente ter um creme, e aí posteriormente adicionado os ovos, se tiverem ovos na massa, e em sequência o trigo e o leite, trigo e o líquido que for ser utilizado, certo? Alternadamente. Então, basicamente, o método de cremagem é esse, para tudo que a gente for fazer que está relacionado à cremagem. Então, massas que são feitas no método de cremagem, a massa sablé. Tá? A massa sablé, normalmente, é aquela massinha de torta, né? Tortinha doce. Tortinha doce a gente tem sablé, sucré, breton, que é um outro tipo de massa também. Sablé, breton, sucré, breton, a gente tem essas massas. O que muda, Wellington? De uma para outra.
Qual é a diferença de uma massa sablé para uma massa sucré, para uma massa breton? Todas elas têm os mesmos ingredientes, galera. O que vai variar é a proporção desses ingredientes e o método desses ingredientes, né? Como a gente vai fazer. No caso de uma sablé, a gente faz ela pelo método cremagem. Então, primeiramente, a gente vai bater a manteiga com açúcar, adicionar os ovos e, em sequência, a farinha de trigo. Já a sucré, normalmente, a gente já faz um método de sablagem, onde a gente simplesmente incorpora esses ingredientes, tá? Incorpora esses ingredientes. E já a breton, todos os ingredientes já passam por um processo de processamento, né? Eles entram no processador, são processados justamente para que a massa fique em grânulos, que dá a característica da breton, né? Que é uma massa que ela vamos supor assim, é como se ela fosse um crumble, sabe? Ela é toda crocantinha, ela é toda cheia de carocinhos na massa. Então, eu quero também uma bandeja para mim. Até está na minha carteira. Deixa eu te dar. E aí, essa massa, né, no caso da sablé, sucré e breton, elas seguem as mesmas proporções, porém o que muda é o modo de preparo. Né? Enfim, cremagem, o que é cremagem? Vamos mais à frente. Tem uma ficha técnica aqui da nossa kit, né? Vamos lá. O que a gente pode observar? Na quantidade de farinha, a quantidade de manteiga, né, a gordura que a gente vai utilizar é metade. Então veja como é muita gordura, né, que a gente vai estar utilizando ela, justamente para que a gente consiga envolver, né, essa gordura toda nos grãos de trigo e permeabilizar esses grãos. Tá passando um carro do ovo aqui, galera, que tá fazendo uma zoada do caramba. Vocês estão ouvindo aí? Não tá atrapalhando não aqui o áudio, né? Então, vamos lá. Então, perceba que a quantidade de trigo, né? A quantidade de manteiga é metade. Então, é muita gordura, né? Sal vai entrar aqui justamente como um saborizante, né? Para a gente precisar de sabor nessa massa. A gema vai entrar aqui como uma liga, tá bom? Para unir esses ingredientes, tá? E a água gelada, ela entra como um agente para a gente dar o ponto na massa. Então, a gente vai dar esse ponto na massa com água gelada, se necessário, tá? Ela entra aqui com 50 ml nessa receita, mas a gente pesa 50 ml e vai utilizando aos poucos até chegar no ponto que a gente deseja, porque a gente sabe que tem farinhas que vão absorver mais água do que outras. Mas, Wellington, o trigo não vai estar hipermeabilizado? Mesmo que ele esteja hipermeabilizado, ele vai absorver uma quantidade ali mínima de água, tá? Que não vai ser suficiente para que a gente esteja desenvolvendo glúten nessa massa, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente tem um modo de preparo. Vamos seguir, porque ele tem um modo de preparo aqui específico. Eu vou passar outro modo de preparo para vocês, que vai ser até fácil, né? Já que a gente está nesse período em casa, eu vou passar um método mais simples para que consigam reproduzir essa receita em casa também, tá? E aqui eu tenho uma outra ficha técnica de um creme, de uma quiche. Enfim, basicamente a gente tem aí o conceito da nossa massa, né? Das massas que a gente vai produzir. Esse conceito aqui de sablagem também, durante a aula, acabei falando dele também. Vamos para a cozinha, senão a gente vai ficar sem tempo, né? E vamos produzir essa massa, né? Senão eu vou enrolar demais aqui. Eu vou trocar agora, galera. Eu vou botar aqui no meu celular, tá? Eu vou estar desativando aqui do computador. E aí eu vou estar... Deixa eu até conectar aqui. Pronto. Eu vou desconectar aqui do computador, vou continuar no celular e vou lá para a cozinha com vocês, tá bom? Deixa eu manter aqui. Agora deixa eu só fechar aqui bonitinho. Ativei o som e vou ativar o vídeo. Agora vocês estão conseguindo me ver direitinho? Tá dando Sim, pra ver? professor. Sim. Show de bola. Então vamos lá. Vamos começar, galerinha. Vou apoiar meu celular aqui como de praxe, tá? Eu tenho aqui um bowl e eu tenho aqui a minha balancinha.
vocês vão ver como a base dessa massa ela é super simples de fazer, super tranquila, não tem segredo para fazer, tá? Eu vou estar pesando aqui na minha balança 250 gramas do trigo, que é a receitinha lá que a gente tem na nossa ficha técnica, e eu vou estar passando essa receita da ficha técnica para vocês no WhatsApp, como eu estou fazendo nas outras aulas, tá bom? Então, tenho aqui 250 gramas da farinha de trigo e vou estar utilizando 125 gramas da minha gordura. É importante, é interessante que essa gordura esteja gelada, tá, pessoal? O porquê da gordura gelada? Quando a gente vai incorporar esses ingredientes à mão ou num processador, esse processo mecânico, né, de macerar a massa, de amassar a massa, ele produz calor. Então, se a nossa gordura está em temperatura ambiente, ela derrete e a massa provavelmente vai ficar muito mais elástica do que ela deveria ser. E aí isso dá uma impressão na massa de que a massa não está boa o suficiente, né? De que ela precisa de mais trigo, você acaba incorporando mais trigo e acaba desbalanceando a massa. Então, é muito importante que a gordura esteja em temperatura gelada, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou estar pesando aqui para vocês 125 gramas de gordura, tá? No caso, eu estou utilizando aqui manteiga gelada. Deixa minha balança aqui. Pronto. Deixa ela falar comigo, né? Deixa ela querer me responder. Vamos lá. 125 graminhas de manteiga gelada. Foi. Manteiga e farinha. Qual o processo agora? Vou só deixar os ingredientes aqui que eu vou utilizar também de standby, do ladinho aqui. E agora eu vou incorporar ela na mão, tá bom, galera? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o trigo e simplesmente misturar com a farinha. O que a gente quer aqui? Formar uma farofinha com essa massa, tá? Então, vai com a mão. Onde é que eu podia fazer essa massa também, Wellington? Eu não quero fazer ela na mão. Você consegue estar fazendo num processador, né? Coloca esses ingredientes no processador e vai adicionando de acordo com a sequência que a gente vai fazer aqui no processador, que também dá muito certo também, tá? Wellington, pode acontecer de durante o processo da minha massa eu precisar incorporar mais trigo nela por algum motivo? Pode, galera. Por quê? Dependendo da gordura que você esteja utilizando, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas existem gorduras que elas têm 70% de lipídios, outras têm 82% de lipídios, outras têm 60% de lipídios. Isso significa o quê? Né? Que quanto mais lipídios, né, essa gordura tiver, né, menos água, né, menos água ela vai ter. E quanto menos, né, no caso, lipídios ela tiver, mais água ela vai ter. Então é muito provável que, dependendo do tipo de gordura que você esteja fazendo, você acaba acrescentando um pouco mais de farinha de trigo ou um pouco menos. Mas isso só acontece, a gente só pode fazer isso no caso de uma massa brisée, justamente porque ela é uma massa, galera, salgada, e que ela é muito versátil, né? Ela é muito fácil da gente estar brincando com ela, da gente estar montando um diferencial com ela. Olha como ela já está. Já está uma massinha. Ainda falta alguns ingredientes. Isso me diz o quê? Que provavelmente a gordura que eu estou utilizando, ela tem muito mais água, né? Eu já tenho uma massinha, ó, tá? Já tenho uma massinha. Agora ela para estar um pouco mais farelenta, então eu já tenho uma massinha. Provavelmente eu vou ter que acrescentar um pouquinho mais de trigo durante o processo, né? Mas vamos continuar. O que eu preciso incorporar aqui nessa massinha agora? O nosso amigão sal. Vou estar colocando 5 gramas do sal. Pronto. Sal vem como um saborizante. Foi. Wellington, estou trabalhando com uma manteiga sem sal. Aí você vai para os 5 gramas de sal. Estou trabalhando com margarina.
ou uma manteiga com sal. A gente sabe que manteiga com sal e margarina, galera, ela já tem sal na composição delas, né? Então, para isso, a gente não vai colocar a quantidade que pede na receita, né? Se a gente está trabalhando com uma gordura que tenha sal, a gente diminui a proporção de sal. Então, a gente vai para 2 gramas de sal, 3 gramas de sal no máximo. Na dúvida, massinha crua mesmo, vem, prova, vê como é que ela tá de sal, se ela não tá com sal demais, tá bom? Isso é importante, a gente sempre tá fazendo, sempre ter essa percepção de sabor, tá? E conciliar, fazer isso com a balança, né? Tipo assim, provou, tá bom, quanto foi que eu coloquei? Coloquei 2 gramas de sal, anota, né? Sempre anotando as proporções que vocês estão utilizando no preparo, porque isso vai fazer com que a massa de vocês ou a receita de vocês fique gravadinha. É tão bom a gente fazer teste da nossa receita, fazer um bolo, como eu mesmo já fiz, acho que vocês já fizeram várias vezes também isso também, fazer uma receita, a receita ficar maravilhosa e você não conseguir reproduzir ela novamente, né? Então, sempre anota, tá, galera? Sempre anota. Então, olha o que eu já tenho, galera. O que foi até aqui agora? Foi farinha de trigo, a gordura e o sal. Já tenho uma massa? Posso utilizar essa massa? Posso. Eu já tenho uma massa. Nesse conceito aqui, ela vai ficar uma massa quebradiça, super quebradiça, né? Vai ficar um pouquinho difícil de sair da forminha, tá? Mas eu tenho uma massa, tá bom? É maleável, eu consigo estar modelando uma tortinha com ela, consigo já estar fazendo uma empada com ela, tá? Com esse ponto aqui. Porém, eu quero fazer uma quiche, e a minha quiche, ela vai ter líquidos, né? Então, eu quero dar uma liga para essa massa aqui. Então, eu vou estar adicionando nessa massa a gema de um ovo. Se for necessário, se ela ficar muito mole, aí eu completo com um pouco mais de trigo, tá? Então, vamos lá para nossa gema de ovo. Só um minutinho. Deixa eu ativar aqui. Ok, tem uma geminha aqui. Vou separar essa gema, tá? Vamos lá. Vou colocar... Vou tirar mais um pouquinho, vou colocar só para essa quantidade aqui. Pronto. Esse ovo aqui meu é muito grande. E vou colocar a minha geminha aqui na massa. Coloca a clarinha aqui de lado e vamos amassar a massa. O que é que essa gema vai me trazer aqui no meu preparo, né? Uma liga, tá? Uma liga para que essa minha massa ela não venha a desmanchar demais, a não ficar muito farelenta, né? Que eu consiga desenformar essa massa e essa massa não venha a perder o formato dela, né? Ela tem a estrutura, tá? E é isso que a minha gema vai fazer. Com a manteiga que eu usei, a gordura estava gelada, aí eu consigo já estar amassando a massa, né? Com as mãos, sem que ela derreta, né? E fique molenga demais. Tem uma massa, tá? Aqui foi farinha, gordura, gema e sal. Então, eu já tenho a minha massinha completa, tá? Ó, ela é uma massa que eu consigo estar modelando ela, tá? E ela é bem firminha. Posso adicionar água? Se for necessário. Porque na gordura, na margarina que a gente usa, parte dela já é água. Então, se for necessário, se você achar que vale a pena colocar água, coloque mais um pouco de água e vá testando o ponto dela. O ponto que a minha chegou é um ponto meio que de massinha, ó. Parece uma massinha de modelar. Então, aqui, para mim, ela já está perfeita. Eu já consigo abrir, já consigo estar fazendo as minhas empadas e as minhas tortinhas com ela. Wellington, eu queria saborizar essa massa. O que eu posso fazer? Você pode estar colocando, antes de adicionar a gema, no caso, você pode estar colocando alho nela, tá? Alho em pó, cebola em pó, queijo parmesão ralado, uma possibilidade também que você dá um sabor diferente na massa, tá? Então, tudo isso você consegue estar colocando orégano na massa também, dá um diferencial nela, tá? Mas, basicamente, tá aqui nossa massinha. Vamos lá, vamos fazer a primeira tortinha na técnica mais básica que a gente pode fazer. Tem uma forminha aqui, a mais básica. Colocou a massa na forminha, vem amassando com os dedos, levando para as laterais, leva para as laterais, até formar a paredinha nas laterais completa, tá? Vai fazendo isso. Fez nas laterais, deixa eu só pegar uma faquinha.
Vem cá, voltei. Fez as laterais, pegou uma faquinha, cortou toda a lateralzinha. E aí você tem uma massinha, né? Você tem uma forminha com a massinha. Continua regulando até ficar uma massinha bonitinha e tal, mas essa é a forma mais tradicional, vamos dizer assim. Vou mostrar um outro método para vocês, para a gente conseguir estar fazendo isso, mas e deixe ela toda uniforme, né? Ela com toda a espessura. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Para fazer isso, a gente vai precisar abrir essa massa num plástico. E é o que a gente vai fazer agora, né? Vou posicionar aqui meu celular de uma maneira que vocês consigam ver melhor a minha bancada, tá? Vocês vejam que a massa, ó, eu consigo até trabalhar com ela, ó, que ela fica uma massinha bem firminha, tá? Então vamos cá. Vou juntar minha massinha aqui. Vou botar esse trem para cá. Vou abrir o plástico. Eu tenho um plásticozinho aqui, eu tenho uma sacolinha, tá? Essa sacolinha, eu vou cortar ela no meio. Vou estar abrindo ela. Tá bom? Se ela me ajudar, obviamente. Pronto. Já foi. Cortei ela aqui no meio. Pronto. Cortei a primeira sacolinha. Vou colocar aqui na bancada. Pronto. Tenho a minha segunda sacolinha. Vou cortar minha sacolinha também. E vou colocar sobre essa. Sacolinha primeira na bancada, massa sobre a sacolinha e a segunda sacolinha por cima da massa. Eu vou só tirar um pouco dessa quantidade, que tem muita, né? Deixar uma quantidadezinha menor. Pronto. E a minha massa. O que eu vou fazer agora? Vou vir com o meu bolo de massa, tá? Tirar o bolo aqui da bancada, libera a bancada, com espaço para trabalhar. Deixa eu posicionar aqui de uma forma melhor para vocês, mais aqui para trás, pronto, tá show. Venho aqui com o meu rolo de massa e vou abrir a minha massa, tá bom? E aí abro até chegar numa espessura de mais ou menos uns 3 milímetros, tá? É uma espessura suficiente para a gente conseguir ter uma massinha, né? Com a paredinha toda por igual e firminha. Abri a minha massa, tá? Tenho aqui a minha massinha aberta. O que eu vou fazer agora? Eu quero fazer a minha tartelete. Como é que eu faço, Wellington? Vou remover a película de cima dessa massa, tá? Vou pegar a minha forminha. Pode ser até várias forminhas, eu vou fazer inclusive com duas para vocês verem. Eu vou colocar 2 forminhas, tá? Aqui uma na frente da outra. Vou botar até aqui para trás, que fica melhor de ver. Pronto. Vou vir com a massa que eu acabei de abrir, tá? E vou colocar, ó, em cima da forminha. Coloquei em cima da forminha, amasso, né? Corrijo aqui, ó, e vou amassando dentro da forminha, tá? Amassei, vou amassando dentro da forminha, tá? Massei a minha massa dentro da forminha. O que eu faço, Edson? Vem com o rolo, ó, e passa por cima. Quando eu faço isso, eu corto a minha massa. Agora que eu tiro o papel, o plástico, no caso, né? Eu tenho a massinha, né? E já está cortada, né? Já coloquei bonitinho e tem uma quantidade de massa toda por igual, né? Então, eu não corro o risco de fazer uma massa maior do que a outra, né? Eu fico com ela com toda a paredinha, toda certinha, toda bonitinha. É uma forma de estar conseguindo fazer, galera, e estar fazendo em série, né? Tá fazendo uma quantidade maior. Como é? Como é? Tá falando comigo? Vamos lá. Então, nós temos aqui até agora 3 massinhas, Rihanna, tá? vem cá, Rihanna. Rihanna, não dá trabalho para sua mãe não, Rihanna. Rihanna, eu tô falando que isso aqui tá baixo. Ó, vamos lá, Então ele ligou pra cá e essa peça ficou baixa. Não sei que ela fica. Ela ligou pra mim.
Uma briga, rapaz. Uma briga na minha aula, rapaz. O que a gente tem, galera? A gente tem agora 3 massinhas, tá? Vou passar para a 4ª massinha aqui, vou fazer no método tradicional e a gente já vai passar para os recheios, né? O recheio da nossa quiche, tá bom? Então, apresentei para vocês aí essas 2 formas da gente estar conseguindo formatar a massa, né? Escolham a melhor. Então, assim, para trabalhar em série, no caso, para estar fazendo bastante massa, eu aconselho estar fazendo o segundo método, né? Onde a gente abre a massa num saco plástico, porque assim, abrindo a massa, a gente consegue estar levando a massa para uma quantidade maior de formas de uma vez só. Então, no lugar de fazer esse processinho de amassar com a mão em várias forminhas, a gente consegue estar fazendo uma vez só, abrindo a massa e levando essa massa e cobrindo 50 forminhas, 30 forminhas e aí vai, entendeu? Então, eu acho muito mais prático e dá mais produção, né? Bem mais rápido da gente estar conseguindo fazer a nossa produção, beleza? Então, já tenho aqui minhas 4. Vamos passar agora para o recheio. O recheio é bem a gosto, tá, galera? Mas existe uma base comum para todas. E é essa base aqui que a gente vai fazer e aí conciliar com os recheios que a gente vai que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vou deixar essas minhas massinhas aqui de stand-by e eu vou estar preparando o recheio. Vamos lá. Deixa as minhas massinhas aqui de canto. Para estar fazendo o recheio, vou pegar aqui meu bolzinho, tá? Eu já tinha usado para fazer minha massa. Um creme de leite, tá? Creme de leite. Pode ser o creme de leite de caixinha. Se for o creme de leite de lata, que seja removido o soro dele. Deixa ele na geladeira ali por mais ou menos de um dia para o outro. E quando você abrir a latinha, você vai ver que o soro está todo na superfície e você vai tirando o soro ou coa ele, tá? Que dá certo também. Se não for esse, o creme de leite fresco. Por quê? Porque ele resiste a altas temperaturas sem que ele talhe, tá bom? Se usar, dependendo do creme de leite que você use, pode ocorrer que ao submeter em uma alta temperatura, ele talhe. Eu já tive experiências com creme de leite de caixinha, no caso, vamos fazer um patrocínio aqui, né? No caso, esse aqui da Itambé, que dá super certo e ele acaba sendo um pouco mais barato, bem mais barato, na verdade, do que um creme de leite fresco. Wellington, como é que eu encontro creme de leite fresco no supermercado que eu nunca vi? Você vai encontrar normalmente naquela parte que tem uns queijos e ele está escrito lá, creme de leite pasteurizado. Não tem creme de leite fresco, né? Vai com esse nome de pasteurizado. E normalmente ele é vendido em garrafinhas, tá? Então vamos lá. Tem o creme de leite fresco aqui. Vou colocar uma pitada de sal, tá? Uma pitadinha de pimenta branca, tá? Um pouquinho de orégano, aqui o orégano a gosto, tá? Não precisa, eu não precisa colocar se não quiser, mas eu acho bacana. E no final eu preciso de um agente também para dar uma liga nessa massa, deixar essa massa mais firme, que é o meu queijo. O queijo pode ser um queijo parmesão, pode ser um queijo mussarela, mas eu vou usar um queijo que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um queijo provolone, eu vou estar usando um pedacinho desse queijo provolone para estar saborizando e estar dando uma liga aqui no nosso creme de quiche, né? Só pegar meu raladorzinho aqui e vamos ralar esse queijinho. Vamos lá. Peguei o ralador. Vamos ralar aqui mais ou menos questão aí de 10 gramas de queijo. Quanto de queijo para quanto de creme de leite, Wellington? Sempre mais ou menos 10%, né, da quantidade de creme de leite que você for colocar. Então, se colocou 100 gramas de creme de leite, 10 gramas de queijo, tá? Se colocou 1 litro de creme de leite, vai fazer uma produção, né, de quiches, e aí coloca-se 100 gramas de queijo, tá? Fiz aqui meu creme, tá? Misturo o meu creme e eu já tenho o meu creminho da quiche pronto, galera. O creme tá pronto. O que a gente precisa fazer agora é trabalhar os recheios. Então, vamos para a quiche mais tradicional que tem, que é a minha quiche Lorraine. A quiche Lorraine é a quiche de queijo e bacon, tá? Vamos passar para ela. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu bacon. Olha como é que eu guardo o meu bacon. Meu bacon ele já está fritinho.
e ele já está porcionado, ó, num saquinho. Está porcionado para uma outra coisa que eu usaria, não para minha quiche. Mas é uma forma da gente estar conseguindo guardar as nossas guarnições de uma forma organizada e sempre estar respeitando a mesma quantidade para cada. Então, aqui eu já guardo meu bacon em 50 gramas, no caso do meu delivery, que é o delivery de nhoque, né? Para o meu delivery, vai 50 gramas e eu já deixo todos guardados num saquinho pré-pronto. Então, quando sai um pedido e quando eu vou preparar, meu bacon ele já está prontinho. Então, imagina como demoraria, né, se eu tivesse que cortar o bacon, fritar e depois utilizar no meu preparo, né? Ia demorar muito para entregar. E como seria desperdício, ia ter muito desperdício para mim se eu já tivesse meu bacon cortadinho, mas eu não tivesse ele pesado nas quantidades corretas. Então, podia acontecer que num preparo ia uma quantidade grande de bacon e no outro preparo uma quantidade menor, tá bom? Então, é muito importante a gente já ter tudo porcionadinho, tudo bonitinho, porque é um trabalho que a gente demora um dia ali para fazer, mas depois que a gente faz, se torna muito mais prático, entendeu? Muito mais prático, a gente consegue padrão e a gente evita desperdício, tá, galera? Então, assim, é uma dica que eu dou e que é usual em qualquer produção que você for fazer, tá? Então, tenho aqui a minha massinha. O que eu faço? Boto o creme aqui primeiro? Não. Primeiro eu coloco o meu recheio, tá? Então, primeiro eu vou colocar o meu bacon. Coloquei o meu bacon. Coloquei o baconzinho. Agora é que eu vou com o meu creme. Vou pegar uma colherzinha aqui. Creme que eu preparei, tá? Percebam que esse creme não vai nada de trigo, não vai nada de amido, não vai nada disso, entendeu? Ele espessa justamente por redução. Essa gordura reduz, né? O creme de leite ele reduz e fica firminho por conta de redução e do queijo que está aqui também na massa, tá? Então, venho com a colherzinha e vou preencher aqui a minha forminha. Preenchi. Vou bater um pouquinho aqui. Vou acomodar esse recheio. Venho com o meu amigão orégano. Tenho a minha primeira quiche de bacon. Vai aqui para o cantinho. Vou fazer uma próxima quiche agora. Essa quiche que eu vou fazer agora é uma quiche de... Deixa eu usar essa aqui mesmo. Pronto, eu vou fazer agora uma de camarão. Vou pegar até um potinho aqui, um pratinho de apoio. Vamos lá. Tenho aqui um camarão. Esse camarão também, ó, porcionadinho, tá? Apenas o filé do camarão. Tirei também as vísceras do camarão. Então, eu tiro a casca do camarão, faço um corte nele, transversal aqui nas costas e tiro as vísceras, tá? Isso justamente porque tem muito cliente que não gosta, né, dessa parte do camarão. E é interessante a gente remover justamente porque fica muito mais agradável, né, do que a pessoa comer um produto teu e depois tá catando alguma coisa, tá tirando uma casquinha, tá tirando uma víscera, tá tirando alguma coisa. Então, a gente já deixa ele prontinho aqui e já armazenado. Um pouquinho de sal no camarão, um pouquinho de pimenta branca no camarão. Temos o camarão da nossa quiche. Vou vir com a minha massinha, da mesma forma da anterior. Vou apoiar os meus camarões aqui dentro, cru ainda, tá? O camarão ele tem um ponto muito rápido de fogo. Então, se a gente já coloca ele cozido, muito provavelmente ele vai estar passando do ponto na hora do preparo, tá? Coloquei aqui 4 camarõezinhos, é o suficiente. Vou vir aqui com o meu creme de quiche. Esse creme, galera, é um creme universal para qualquer sabor, tá? Então, assim, eu tô
mudando os recheios aqui. E caso vocês façam, vocês vão ver que mesmo utilizando a mesma base de creme, vocês vão ter produtos completamente diferentes, de acordo com o recheio que vocês forem alterando, tá bom? Pronto. Tenho aqui o de bacon, eu finalizei com orégano, tá marcado. Então vamos diferenciar o de camarão. Para que a gente faz isso? Justamente para que na hora que ele asse, a gente consiga identificar quem é quem. Porque depois que ele assa, todos ficam douradinhos por igual, tá? Então, nesse aqui que é de camarão, eu vou marcar ele, ó, só com uma cebolinha. No final, eu faço uma decoração bonitinha aqui e apresento melhor ele na minha vitrine. Mas eu vou marcar ele só com uma cebolinha, tá? Para que eu consiga identificar que essa quiche aqui é a minha quiche de camarão, tá? Vou aqui para a minha próxima, que vai ser a minha de calabresa. Tá? Calabresa. Coloquei a minha calabresinha. Quantidade bacana aqui. Galera, vou só corrigir aqui esse de calabresa, porque eu percebo que eu tô com a massinha muito fininha, tá? Posso remover essa massinha para não dar problema na nossa massinha. Não desperdice, aproveita essa massinha de novo. Forra a forminha de novo. Percebeu que ficou muito fininha, refaz. É melhor do que a gente perder a nossa matéria-prima, tá? Pronto, agora foi. Venho com a minha calabresa, forro ela todinha. Venho com o meu creminho, da mesma forma, e preencho a minha forma. Preenchi a forminha, quero marcar também. Posso marcar uma própria fatiazinha de uma calabresa, tá? E aí consigo marcar que é o meu de calabresa. E vamos para um próximo aqui. Esse próximo, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar uma empada, né? Vamos fazer como se fosse uma empadinha e vamos fechar como uma empada, tá? Senti que tá muito fininho também, vou remover. Não estraga, não joga fora. Vou botar até um pouco mais. Sempre apertando, ó, levando para as laterais, tá? Aperta e vai levando para as laterais. Lateral passou, vem com a faquinha e a gente corta. Ok. Tenho aqui minha massinha. Vamos fechar uma empadinha agora para a gente ver como é que é. Empada normalmente, galera, é frango, né, que a gente encontra. Mas o que a gente precisa saber da empada? Quiche, ela é super úmida, né? Tem um recheio super molhadinho, né? Esse recheio aqui ele vai ficar bem firme depois de assar. Mas a empada, como ela é coberta, tá? Então o que a gente precisa ter nela? Um ingrediente seco. Então se a gente vai usar frango, o frango não pode ser muito molhado. Ele tem que ser um frango um pouco mais sequinho mesmo, tá? Por quê? Se a gente coloca o recheio muito molhado na empada e depois fecha ela, esse recheio molhado, como ele tem água, essa água, quando aquecida, vai virar vapor. Esse vapor vai querer sair por algum canto. Então, se essa empada não tiver nenhum cortinho, não tiver nenhuma abertura, o vapor vai fazer isso e vai estourar a tua empada, né? Ela vai deixar ela cortada, vai abrir, vai desmanchar, não vai ficar legal. Então, sempre que eu vou fazer um frango, usa um frango mais sequinho. Mas, Wellington, eu queria minha empada mais cremosa. Usa uma gordura para dar essa cremosidade. Usa um catupiry, usa um requeijão cremoso de outra marca, tá? Mas procura sempre dar cremosidade usando alguma coisa à base de gordura e não tá fazendo o recheio realmente propriamente dito bem molhado, porque aí pode dar problema aí no teu produto final, tá? Então vamos lá. Tenho aqui minha estruturinha de empada.
coloquei calabresa, coloquei mais do que normalmente iria, justamente para que essa calabresa forme, né, um montinho, que é o que vai dar aquela característica da minha empadinha. Lembrando que essa forminha não é uma forminha própria para empada, tá, pessoal? Estou fazendo aqui mesmo só para a gente ver. Deixa eu afastar aqui. Vou fechar agora essa empada. Como é que a gente fecha a empadinha? Vou abrir minha massa. Tá? Quebrou aqui, peraí. Deixa eu abrir no saquinho. Que aqui tá muito... Deixa eu abrir no saquinho. Tá muito úmido. Pronto. Vou colocar isso aqui de ladinho. Eu tenho espaço. Agora eu tenho espaço. Mesmo processo do... não preciso nem fazer em dois, não. Só em um. Fecho aqui com esse. Mesmo processo da primeira abertura que a gente fez, tá? Abre até formar um círculozinho mesmo, que é onde a gente vai encaixar na superfície da nossa empadinha. Fiz o círculozinho bonitinho, vim com a minha empadinha, acerto só o recheio aqui para não ficar vazando para as laterais, tá? Venho aqui e coloco por cima, tá? Coloquei por cima, né? O que eu vou fazer? Vou vir com a mão, ó, e vou achatando na lateral até fazer um corte. E vou achatando na lateral até cortar a massa. Não sei se está dando para ver, deixa eu até afastar. Pronto. Vou afastando, ó, ele vai cortando a massa. Vou já chegar próximo de vocês aí para mostrar um detalhezinho aqui desse corte, como é que ele aparece para vocês. Ele já marca, ó, e a gente consegue ver a forminha, né? Viu a forminha, já sabe que cortou, tá? Cortou, removo aqui o meu plastiquinho, removo o excesso de massa, tá? E aí eu tenho aqui a minha empadinha, tá? E aí dessa forma ela ficou a empadinha toda uniforme, né? Tanto na base quanto no topo. Então a gente sabe que quando cortar vai estar, né, uma camadinha de massa toda por igual, né? Toda uniforme, tá? Então tenho aqui minhas empadinhas. Wellington, sobrou massa. O que eu posso fazer com essa massa? Um plástico, envolve a massa, plástico filme, congelador, 1 mês congelado. Precisou utilizar, descongela, abre novamente e faz as novas empadas. Não, eu quero fazer tudo agora, mas eu não quero fazer só empada. Aí a gente pode estar fazendo petit four salgado. Então, o que a gente faz para fazer um petit four salgado? Peguei a massinha, vamos colocar aqui nela, um exemplo. Queijo parmesão ralado, aquele de supermercado. No caso, não use o fresco, né? Use o parmesão sequinho. Do jeito que a massinha está aqui, incorpora o parmesão nela. Vamos fingir que a gente botou o parmesão. E aqui a gente já pode fazer nossos petit fours. O que são os petit fours, ué? Os biscoitinhos salgadinhos, né? Então, vamos abrir essa massa. Só para a gente conseguir ter um padrão de corte, tá? Corto as minhas porções de salgadinho que eu vou querer. E aí, o que eu posso fazer? Vamos supor, vamos inventar sabores aqui para o nosso salgadinho. Vou pegar meu salgadinho, vou enrolar e vou fazer como se fosse um bastãozinho com ele, tá? Então, fiz um bastãozinho. Fiz um bastãozinho, pincelo com gema de ovo. Tenho o nosso de, sei lá, parmesão. Já tenho um exemplo aqui de parmesão, né? Quero fazer de cebola. Enrolo ele, faço uma bolinha de cebola, tá? Quero fazer um de alho. Alho com orégano, alho com alguma outra erva. Faço uma cobrinha, tá? Bancada. É porque eu tô sem trigo já. A bancada, na hora de fazer isso, é bom sempre dar uma enfarinhadinha para ele não colar na bancada, tá? Ó, fiz uma cobrinha, pego as duas pontinhas, cruzo as pontinhas.
faço como se fosse uma rosquinha, só que com as pontinhas cruzadas, tá? Já tem um outro sabor. Então, assim, eu consigo fazer bolinhas, consigo fazer esses pastelzinhos, consigo estar dando formas, e tem muita gente que usa, inclusive, forminhas de silicone, que são no formato de estrelinhas, forminha de silicone, que é no formato de florzinha, para estar fazendo também esse tipo de petit four, tá? Ixi, tô com 1% aqui de coisas. Vamos voltar aqui para o computador, que aí eu finalizo com vocês. Deixa eu conectar aqui o celular. O que eu tenho aqui? Tem as minhas quiches. O que eu preciso fazer com elas agora? Vou só conectar aqui meu celular, galera, senão o celular vai descarregar na cara de vocês. Vamos lá. Tenho as minhas quiches. É em casa, né? Aula em casa, é isso. Vamos lá. Pronto, voltei. O que eu tenho aqui? Tenho as minhas quiches, né? Estão prontinhas. Agora elas precisam ir ao forno. Quanto tempo de forno, Wellington? Elas vão pegar entre 20 e 25 minutos de forno. O Wellington pegou 20 e 25 de forno. Tá bonitinha, tá retinha, mas não tá dourada. Por quê? A gente sabe que o nosso forno caseiro, ele tem a chama embaixo, né? A gente tem aquela chama embaixo, mas normalmente não tem grelha. Quem tiver grelha pode nos manter 20 minutos e nos 5 minutos finais ligar a grelha para que a grelha dore a parte de cima. Mas a gente normalmente não tem em forno caseiro. Então o que você pode fazer? Quando for levar ao forno, pega algumas formas, coloca, eleva, né, o espaço que tu tem do forno e aí coloca ele em cima, tá? Coloca umas 3 formas, 2 formas e coloca ele mais em cima. Quanto mais próximo ele ficar do teto, mais fácil vai ser de dourar. Então, não se iludem em relação a estar colocando um produto, qualquer produto que seja no forno, chegou no tempo dele, ele ainda não está douradinho e não está bom. Às vezes ele está bom sim. É porque como o forno, ele não tem ali uma grelha e ele está numa distância muito grande do teto, que é onde está muito calor, né, onde tem uma superfície bacana de calor, ele acaba realmente não dourando e ficando assado como deveria, tá? Então, se quer esse aspecto douradinho, sobe e coloca mais próximo ali do teto do forno, que aí ele vai ficar douradinho, bonitinho, tá, galera? O que eu vou fazer em relação a essas quiches aqui? Como não vai dar tempo da gente assar, eu vou estar assando elas, vou estar dando uma decorada bonitinha e vou estar postando o resultado dessas quiches no grupo, tá bom? Da mesma forma que a gente fez com a nossa aula de croissant. Mas aí, no geral, alguma dúvida em relação a essa massa? Alguma dúvida em relação ao processo? Eu lembro que algum de vocês já tinham me perguntado sobre empada, sobre ponto de empada. Se eu não me engano, tinha sido a Adri não está aqui. Eu vou até falar com ela que a aula de hoje foi esse tema, né? Porque eu acho que ela tinha curiosidade sobre isso também, para ela estar tirando essas curiosidades, tá? Vocês, no geral, alguma dúvida, alguma coisa? Não. Tá tudo certo? Mariane, não tô te ouvindo. Continuo sem te ouvir, Mariane. Teu áudio tá muito baixo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Mariane? Não. Também não. Eu tô fazendo só leitura labial. Faz o seguinte, Mariana. Manda tua dúvida para mim no chat, tá bom? Do grupo, do WhatsApp. Pronto, que aí eu respondo de imediato lá, beleza? Então, galera, no mais foi isso. A gente encerra nossas partes de salgados aqui. Próxima aula a gente já vai confeitaria e aí a gente vai ter muita coisa doce para fazer, né? Muita coisa diferente também. E aí, enfim, galera, 30% do curso foi aqui. Essas coisas que a gente fez aqui, vamos repetir presencialmente, óbvio, tá? Mas aí, dessa vez, vocês com a mão na massa. Meu estilo de aula presencial, a prática é executada por vocês. Então, assim, eu vou estar mais como um orientador,
passando e a gente vai estar produzindo junto. Então, assim, a mão na massa. Todo mundo com o seu, cada um preparando o seu e a gente tendo aí excelentes resultados aí durante o nosso curso, tá? Isso na parte de salgado, na parte de panificação, na parte de confeitaria. Então, todo mundo vai produzir, todo mundo vai botar a mão na massa, entendeu? Não é aula show, não é a gente tá na aula, eu fazendo e vocês olhando, não. É todo mundo fazendo junto, tá bom? E isso aí que é bacana. Então, assim, estou muito ansioso. Eu acho que logo, né, a gente vai estar aí numa sala de aula, a gente vai estar produzindo para valer, né, vamos dizer assim, a gente vai estar degustando, eu não vou deixar mais vocês na vontade, né? Então, assim, todo mundo a gente vai fazer, a gente vai estar provando juntos isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui na aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Próxima aula, vamos começar aí nos nossos doces, né? Vamos pro açúcar, vamos entender quem é esse cara aí, qual é a função desse cara, o que esse cara muda na nossa vida, mas, assim, é o ingrediente mais importante que a gente tem e, assim, o mais delicado, galera. Quando a gente chegar em pontos de açúcar, aí vocês vão ver como é que esse carinha aí é cheio de características aí específicas aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, e aprender a respeitar esse ingrediente, né, e saber como trabalhar com ele. Então, no mais foi isso, né? Muito obrigado. Até a próxima aula. E próxima aula vamos lá com os nossos docinhos, tá bom? Brigadão, pessoal. Tchau, tchau. Qualquer dúvida que venha surgir durante as produções de vocês, me chama no WhatsApp. E queria pedir desculpa também para vocês pela minha ausência no grupo, porque eu estou num processo de abertura de uma loja em delivery. Então, essas últimas 2 semanas, eu fiquei só estudando marketing, estudando as coisas, tentando comprar matéria-prima mais barata, quebrando a cabeça, e eu acabei ficando um pouco mais ausente do grupo, tá? Mas agora que as coisas já estão mais tranquilas aqui, eu vou dar mais atenção para vocês lá também, tá? Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Deixa eu fazer um print nosso aqui. Que eu acho que o Ian nem viu. Vamos lá. 1, 2. Espera que eu vou bater daqui também. Vou aparecer. O Ian vai bater lá também. Cadê a Loslene? Cadê a Loslene? Marlene, que saudade de você, Marlene. Bora, todo mundo sorrindo. Show, vou mandar lá na turma, viu? Gostaram da aula de hoje? Sim. Gente, olha, essa massa, ela é muito prática, né? E assim, é uma coisa que quando você aprende, vicia muito. Você quer fazer no almoço, na janta, porque é uma coisa muito rápida de se fazer e muito gostosa. Né, professor? Quando eu aprendi, eu fiz bastante, né? Foi assim, o mês da quiche, o mês da empada, porque é muito prático de você fazer. Empadão de frango, que eu adoro. A gente faz pra caramba aqui em casa também, principalmente fazer uma janta, fazer aquele empadão de travessa, né, que a gente faz. É muito bom mesmo. E eu já fazia petit four sem saber que era petit four, porque quando sobrava massa, eu colocava orégano, aí às vezes colocava um queijo ralado, então você acaba fazendo, né? E o bacana é que dá para você vender, né? Você colocando numa bandejinha. Tranquilamente. E vendendo é muito legal. É uma delícia. Para tomar um cafezinho de manhã, um cafezinho da tarde ali, é bom demais, é uma delícia. E é muito comercial, muita gente gosta. Dá para botar até uma goiabadazinha, faz ele docinho ali. Eu amo da goiabada. Fica uma delícia. Faz ele de queijo, né? Um queijinho ralado e coloca uma goiabadazinha por cima, fica muito bom mesmo. Olha aí, que judiação. Todo mundo fazendo, então, né? Hoje já? Todo mundo fazendo. Bora fazer. Ai, gente, pois olha, um abraço para vocês, ótima semana. Professor, até mais tarde. Até mais tarde a gente se encontra novamente. Cheiro no coração para todos vocês, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, meu povo bonito. Tchau, Marlene, um cheiro!